Nova Era. Fala turma, boa noite. Tá começando agora o podcast A Nova Era com o convidado Paulo Acelino. Ele vai chegar aqui, já a galera tá chegando. Vão aí se ajeitando, peguem seu papel e caneta, sua água, para que não precise sair do lugar. Quem entrou aqui foi em busca do propósito. O áudio tá legal, tá ouvindo bem? Como é que tá? A conexão tá legal? Tá boa? Me conta aí. Vou chamar a turma, né? Nova Era. Deixa eu convidar aqui o Paulo. Paulo Acelino. Olá, Tamires. Seja bem-vinda. Boa noite. Beleza, a turma tá chegando aí. Tá tudo ok, né? Massa. Qual é o teu nome em busca do propósito? Boa noite, boa noite. Lembrando, né? Peguem seu papel e caneta, porque vão sair muitas sacadas aqui para vocês, muitas informações, muitos insights que se vocês só peguem um desses insights e levem para o seu dia a dia, você não precisa nem pegar tudo, mas que aquela chave que virar, naquela fala que sair, é isso que você vai aproveitar nesse dia de hoje. E aí, como é que vocês estão? Paula. Oi, Paula. Cadê a galera? Deixa eu compartilhar aqui pra galera. Compartilhem daí também. Compartilhar aqui com uns 10 amigos. Compartilhar aqui pra todo mundo. Compartilhei. Tá faltando só meu participante agora, Paulo, pra gente começar. Esse podcast, vou explicar para vocês como é que vai ser esse podcast. Esse podcast vai ser uma vez por semana, vou chamar sempre um participante. Então, ao longo do ano, vão ser 52 participantes nesse podcast. Fala Alex, fala Everton, boa noite. Está começando agora o podcast A Nova Era. Toda semana eu vou trazer um participante aqui para trazer insights, um profissional que domina a sua área, que entende sobre um negócio, para compartilhar conhecimento com vocês. Então, fiquem à vontade, peguem papel e caneta, comentem aí, façam perguntas, porque esse é o momento. Aproveitem que tem essas pessoas aqui hoje para trazer insights, novidades, informações para vocês. Estou convidando aqui o Paulo para participar. Aceita aí, Paulo, para a gente começar? Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda. Aí tá o homem, Olha Paulo Acelino. Só enquadra aí a tua câmera para ficar perfeito. Calma, vamos conseguir. Boa noite, turma. A turma tá chegando aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tá começando agora o podcast A Nova Era com Paulo Acelino. Vamos embora. Vamos que vamos. É a noite de aprender aí, né? Aprender com a amigo Fernando. Vamos embora. Paulo, tu vê alguém que tu conhece aí, tu pode se interagir com a galera. Tá chegando a galera bacana aí. Tá chegando. Dando boa noite pra galera aí. Tá chegando. Turma, para vocês que não conhecem o que é que está acontecendo aqui, não está entendendo nada, é um podcast que acontece uma vez por semana. O podcast é A Nova Era. Para quem quer ouvir novos conhecimentos, quer viver uma nova era, um novo tempo, um novo ano, toda semana a gente vai trazer novos convidados. Um convidado por semana, um profissional que domina uma área. E o convidado de hoje foi o Paulo Acelino. Então, para quem não te conhece, Paulo, se apresenta para a turma aí. Quem é Paulo Acelino? Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer. Boa noite. Sempre agradecer, primeiro, sempre a Deus, né? E as pessoas que estão chegando aí, tem algumas pessoas que a gente já conhece. Falando aí também, o Leco Batera, lá do Pará, um grande amigo, seu avô,
atrás disso. Enfim, tem um bocado de gente chegando e, para ser objetivo, como o Fernando falou, eu sou Paulo Celino, sou baterista, creio que as pessoas já conhecem, sou compositor, sou músico, né? Sou gestor de tráfego. Para quem não sabe o que é a gestão de tráfego, é aqueles anúnciozinhos que chega para você quando você está assistindo tanto o vídeo quanto está assistindo aí também, até aqui no Instagram mesmo, no Facebook, qualquer rede social, qualquer uma que você estiver conectado, sempre vai ter um anúnciozinho, né? Então, é isso que o gestor de tráfego faz, ele leva até você o que o cliente deseja, se for entretenimento, se for vendas, se for até o próprio perfil entregando o que a pessoa deseja. A gente faz esse trabalho de gestão de tráfego também. E, enfim, entre outros, sou aluno, né? Estou aqui para aprender também. E vamos que vamos. Massa. Paulo, vê se teu fone aí tá alto, porque eu tô ouvindo baixinho. Turma, vocês estão ouvindo bem aqui os nossos áudios? Antes de a gente começar a sincronizar com vocês, eu não sei se tu tá falando um pouquinho baixo, tenta falar um pouquinho mais alto, ou ver se é o fone aí. Eu penso... E vocês, turma, estão escutando bem? Como é que vocês estão aí? Tá tudo perfeito? Tá vendo a gente bem? Aqui tá Como é que é? legal, Fernando. Agora, quando tu tava falando, tava um pouco mais alto mesmo. Agora ficou um pouco mais baixo. Mais alto. Agora ficou mais baixo? Um pouco mais baixo. Agora não. Quando você estava falando sozinho, estava um pouco mais alto. Quando a gente começou a falar, quando eu entrei na live, ficou um pouco mais baixo. Certo. Beleza. Então, para quem não está chegando agora e não ouviu o que Paulo falou, repete de novo aí, Paulo. Quem é você, Paulo? O que é que você faz hoje? Quais são as áreas que você atua? Chama a galera, vamos embora. Vamos. Então, Paulo Celino, sou baterista, músico, compositor e gestor de tráfego. A gestão de tráfego são aqueles anúnciozinhos que você vê tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social que você entrar, vai ter sempre um anúnciozinho, dependendo do que o cliente vai desejar, se for levar entretenimento, se for levar anúncios de venda, ou até mesmo a pessoa anunciando você ou o seu trabalho. Esse é o trabalho que a gente faz. Massa. Paulo, já falando sobre isso, que tu falou sobre bateria primeiro, depois a gente vai pro tráfego pago, pro empreendedorismo. Okay. Eu queria saber, Paulo, por que a bateria? Por que tu escolheu a bateria para começar? Por que esse instrumento? Na verdade, eu não escolhi a bateria, ela me escolheu. Ela me escolheu, assim como outros músicos também não escolhem instrumento. Às vezes o instrumento ele escolhe a gente. Tem tantos e tantos outros músicos, que nem o maestro Davidson Almeida, que entrou aqui agora. O primeiro instrumento que ele tocou foi bateria, depois foi tocar guitarra, baixo e depois teclado. E hoje é um dos maiores arranjadores e maestros do Brasil quando se trata de música gospel. Então, não foi ele em si que foi escolher o instrumento escolheu ele. A bateria me escolheu, apesar de que eu gosto de outros instrumentos também, mas a bateria me escolheu. Legal. Agora o quê? Tu tá há quanto tempo nesse nicho? Quanto tempo tu tá tocando bateria? Onde foi que tu começou bateria? Conta a história assim, foi aqui que eu comecei, eu fui pra cá, eu estudei isso e hoje estou aqui. Enfim, tudo começou, né? Eu tinha 6 anos, né? E nesse período tem um irmão falando aqui também ao lado do cachorro. Enfim, tem que ficar divertida a live, tem que ser legal. Tá dando... Ao vivo é assim mesmo, Paulo. Ao vivo tem cachorro, gato, papagaio, tem de tudo. Tá dando a participação especial dele. Olha. Enfim, eu tinha 6 anos de idade quando eu já via, né, algumas músicas seculares, e naquele momento, né, os meus familiares que sempre costumavam estar escutando músicas seculares, e para isso bebia e tal, e a bateria, aquela pulsação sempre me moveu até eu começar
a ver bandas de colégio. E isso aí me moveu mais ainda, até que eu fui para a igreja com a minha tia, e lá tinha uma bateria. Então, eu preciso aprender isso aí, eu tenho que tocar. Até que eu fiz uma bateria de lata de leite Lucilon, de leite também. Eu fiz a minha bateria. E eu via o baterista tocando lá na igreja, e eu via os movimentos dele, quando ele juntava a bateria, no caso... Olha aí, Paulo, o rapaz falou aqui, ó, o áudio tá baixo, tenta falar um pouquinho mais alto. Ok. O que é que tu acha, Fernando, de a gente fechar essa live e voltar novamente para ver se alguma coisa relacionada aos aparelhos? Para mim o teu áudio tá baixo desde o começo. Então, ele tá baixinho, eu tô conseguindo. Vamos tentar fazer isso novamente? A gente vai fazer isso aí, pessoal. Tá ouvindo o meu áudio tranquilo? O áudio para mim tá baixinho também, tô falando. Tá baixo também? Beleza. Pronto. O que é que você acha da gente fazer isso? Vou encerrar e vou abrir novamente. Vamos embora. Turma, então, pessoal, a gente vai voltar. Eu quero saber aqui, eu quero saber de vocês, turma, antes da gente fechar a live aqui. Para vocês, como é que tá o áudio? Tá baixo? Melhorou. Vi que alguém melhorou. Então já... deve ser uma instabilidade da internet, deve ser uma instabilidade. Então vamos Então fala só um pouquinho mais alto que vai dar certo. Beleza. É ao vivo. Até o Faustão acontece isso, imagina com a gente. Vamos embora. Já fui então. Enfim, voltando, né, um pouco, algumas pessoas estão entrando aí, algumas pessoas estão na live, né? Sim. Quando a gente começou, né, na igreja, eu tenho 6 anos, e eu via o baterista tocar, eu me interessei muito, eu achei bem interessante o movimento, porque eu sou muito curioso. Então eu via ele juntando o movimento de mão direita com o pé direito, depois mão esquerda e mão direita, né? Que é um ritmozinho, né? A gente faz. Então, a partir de aí eu comecei a entender que tinha uma lógica, e nessa lógica eu comecei a juntar, né, mãos e pés, até começar a formar ritmos e ritmos. E daí então foi fluindo. Com 14 anos de idade, eu passei no conservatório, já passei em um nível acima, né? E em 2010 a gente entrou na Orquestra Sinfônica do Conservatório, de bateria, de percussão erudita, né? E nos formamos lá no Conservatório em 2017 como o 4º baterista a se formar, porque é uma jornada para você se formar no conservatório. Para você ter ideia, eu comecei a estudar em 2008 no conservatório e fui concluir, 2008? E fui concluir meus estudos todos junto com o curso técnico, né? Foi uma modalidade nova que abriu depois. A gente foi concluir os estudos em 2017. Foram 9 anos estudando, né, junto. Caramba. Então, muita gente desiste. Paulo, só para pegar esse gancho aí, tu passaste quantos anos estudando para se formar? No conservatório, 9 anos. No conservatório. 9 anos. Já tá aí uma sacada, né, pra galera ir anotando, né? Porque se a galera olhar aqui, gente, quem não conhece o Paulo, olhar o Instagram dele, vai observar que ele é um baterista, ele é um profissional muito bom na batera. Se você olhar, tá aí a prova, porque ele é muito bom. Para se formar, só aí foram 8 anos, né? É modéstia, né? Que é isso. A gente, na verdade, a música ela nunca para, né? Não são só 9 anos. 9 anos no conservatório, né? E em seguida a gente tem que continuar estudando, porque a bateria, não só a bateria, a música em si, como outras áreas também, depende bastante da constância. Então, se você parar de buscar informação, parar de ter conteúdos, você vai parar no tempo junto com o que você parou de estudar. Porque tudo se renova. Assim como medicina, como as leis do direito, né, que a gente vê em dia, sempre tem uma renovação, sempre tem um emenda constitucional. A música também se renova. Então, se você parar, você vai ficar ali, né? Muitas pessoas vão vir e vai estar avançando. Então, é um estudo constante. Para quem está começando agora, Paulo, para quem está começando agora, qual a recomendação tu daria para quem está começando agora na bateria? Esquecer gospel shops,
esquecer frases rápidas, apesar que aí você vai dizer, não, mas você toca as frases rápidas. Certo, eu toco frase rápida, mas eu não comecei tocando frases rápidas. Para quem está começando, o segredo da bateria, o segredo, pode anotar isso aí é um insight pesado. O segredo da bateria está nos fundamentos básicos, mas tipo, não só falar os fundamentos básicos, que são fundamentos básicos, pinças, rudimentos, né? E tocar com precisão, não somente tocar rápido, não. Você tem que ser preciso, então estudar lento, estudar muito lento, até quando chegar na precisão de certo ritmo, você começa a acelerar um pouco mais. Aí sim você vai ter a precisão rápido, lento, o que você quiser. Massa. Turma, quem aqui toca bateria? Comenta aí, coloca um tambor, coloca uma bateria pra gente ver aí. Olha aí, rapaz. Só pra gente sacar aqui quem é que tá na mesma frequência. Ficou um texto aí na tua frente, não foi, Paulo? Na tua cara aí? Foi, voltou. Saiu agora, saiu. A galera tá chegando, né? Aí tá avisando que a galera chegou. Gente, quem for baterista, sinaliza aí pra gente ver se a gente tá na mesma frequência. Olá, já tem um. Joab é desse. Ismael também, irmão. Que é Mael. Quem for baterista, sinaliza aí se faz sentido. Se quiser já fazer perguntas, turma, para Paulo aqui sobre bateria, sobre empreendedorismo. Olá, rudimentos e estudar mesmo. Olá, Paulo. Responde essa aí, Paulo. É isso mesmo? O segredo é isso aí. Ó, a Stephanie colocou aqui, ó. Comecei quando era adolescente e nunca mais voltei. O que é que tu tem a dizer para ela, Paulo? Na verdade, né, a bateria ela é um mistério porque todo mundo é baterista. Eu costumo falar isso e tipo, não é só uma coisa minha. Se a gente for parar para observar, tudo na vida da gente é relacionado à bateria, tudo relacionado a ritmo. Eu estou falando contigo aqui, eu estou no ritmo, falando tá. Isso é bateria. Você anda, seu coração pulsa. Isso é bateria. Entendeu? Se você anda, você não vai andar com os braços parados. Se você anda um pé, vai na frente, por exemplo, seu pé direito você dá um passo com o pé direito, sua mão esquerda vai junto com ele. E sucessivamente, quando você troca de lado, né, o pé esquerdo, a mão direita vai. Então, isso é um tipo de sincronismo e isso é bateria também, da mesma forma. Entendeu? Quando você fala e anda ao mesmo tempo, isso é independência polirrítmica, porque você está fazendo uma coisa em um tempo e está andando em outro. Então, tudo é bateria. Claro que a bateria, ela está tão presente no dia a dia da gente, a questão de ritmo, que vira uma coisa natural. A gente não percebe, mas se a gente for parar para analisar dessa forma como a gente está falando aqui, tudo é bateria. Massa. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Tem alguma fala aqui? Deixa eu ver. Toco muito bateria. Quando eu estou treinando, o ar vira um palco. Quem vê de longe deve pensar que não tem juízo. Que é isso? Gostei dele. É isso, mas é desse jeito aí. Só quem vai entender é quem está ali naquela frequência, quem tem o objetivo principal definido para chegar lá. Então a pessoa vai trilhando, vai estudando e até chegar nele. É isso aí mesmo. Total. Faz sentido total. Turma, quem quiser fazer perguntas aí para Paulo, vai deixando aqui as perguntas aqui embaixo, que a gente vai falando ao longo desse podcast aqui. Vai durar mais ou menos 40 minutos a 1 hora, então a gente vai trocando essa ideia. Paulo, eu preparei aqui uma pergunta para tu. Eu queria saber, Paulo, quais são as tuas referências na música hoje? Como baterista ou como banda? Aí tu escolhe, fica a teu critério. Você faz a pergunta, a pessoa devolve com a pergunta. Eu aprendi isso com uma pessoa, rapaz. Aprendi isso com o Fernando aí, pessoal. O próprio Fernando aí. E as pessoas que estão entrando aí, o pessoal, Elias, Eliabe, estamos juntos, Deus abençoe Elias, Renato, vão deixando pergunta aí, pessoal. Que a gente e vindo para a resposta, né, como o Fernando perguntou,
De bateristas eu tenho algumas referências. Dave Echo, eu penso que para muitos tem Dave Echo também como referência. Vini Colaiuta, que também é uma grande referência para mim na questão de estúdio. Outra grande referência na questão de estúdio e como músico, Simon Phillips. Simon Phillips, eu sou, para mim, um dos melhores. O John Robinson Jr. também, que é uma das maiores referências de estúdio, de sonoridade. Né? Tem um também, que é também uma das maiores referências de estúdio para mim, que é o Jeff Porcaro. Eu penso que para muitos bateristas também. E já falando de banda, Jeff Porcaro, ele foi baterista da banda Toto, que para mim é uma das maiores referências também da música. Tem algumas outras bandas que eu estudo, mas para mim a banda, a gente costuma falar, né? Eu falo a gente porque o meio que eu convivo, as pessoas sempre falam, né? Que a banda é escola. É a banda é escola, que é de onde a gente para observar e ver uma música várias e várias vezes, e todas as vezes que a pessoa escuta ou vê aquela música, a gente consegue aprender uma coisa nova. Então a banda é escola toda. A Jeff Porcaro, tá vendo o Elias? O Elias entende tudo dos anos 80. Vê, eu sou um baterista dessa geração que não escuto coisas dessa geração. Eu escuto músicas do anos 70, anos 80, né, anos 90 também, mas principalmente anos 80. Para mim, o segredo tá com esses caras. Paulo, fizeram uma pergunta para tu aí. Olha aí. Aqui. Qual é o teu set de pratos que costuma usar? Lê aí. Isso. Qual é o teu set de pratos que costuma usar e baquetas que gosta de usar? Setup de pratos vai depender da situação. Tem situação, por exemplo, eu trabalho a maioria do tempo hoje com estúdio, gravando, como a maioria do tempo. E a maioria do tempo também fazendo agendas, né, com os cantores. E no estúdio vai depender da situação. Se for uma coisa mais clássica, o meu setup de pratos é 16 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas e um de 18 polegadas. De crash, esses são os crash, esses são um prato de ataque. Prato de condução, 20 polegadas ou 21 polegadas, depender. Sempre uso um splash, né? Sempre uso um splash de 12 polegadas, um de 10 polegadas, um de 6 polegadas e um de 8 polegadas. Tem um stackzinho que eu uso também, são dois splashes, de 6 e de 8 polegadas. Enfim, mas vai depender da situação que a gente for tocar. O pentecostal, que é uma coisa que eu gravo, tem muito disso, de mesclar ritmo. Eu costumo dizer que é a música progressiva, igual o rock progressivo, que tem vários ritmos dentro de um ritmo. Sobre baqueta, também depende da situação. Tem situação que eu utilizo 7A quando é um ritmo mais tranquilo, 5A quando eu preciso de ter o som mais de aro e ter um ritmo um pouco mais não tão potente, e 5B é quando a gente precisa de um som mais pesado, mais robusto, né? Vamos lá. Quais são as suas referências como baterista? A gente falou, vamos falar de novo. Vini Colaiuta, Dave Echo, John Robinson Jr., Jeff Porcaro, Simon Phillips. Escute Simon Phillips. E Dave Echo. A marca, sim, sobre marcas. Marca de prato. Meus pratos são Zindian K, série K. Tem alguns pratos que eu também uso como efeito, mas é muito, tipo, os únicos pratos que eu uso que não é K, sempre no meu setup, são dois splashes. Um splash de 10 polegadas da Zeus, é esse que eu sempre uso, que eu acho legal, o som dele é bem diferente. E o splash de 8 polegadas também, que às vezes eu faço com stacks, que também é Zeus, mas o resto, todos os gestos do prato, todos, desde o prato de 14 polegadas até o de 21, de 20 polegadas. Lá, Paulo, da bateria, da bateria, o que é que tu consegue levar para o empreendedorismo? Da bateria, o que é que tu consegue tirar da bateria e levar para o empreendedorismo? Tudo.
ou até mesmo para a vida? O que é que tu tirou da bateria? Tudo. Desde estudos, desde fundamentos básicos. Eu vejo o empreendedorismo hoje como a bateria, na verdade, em si, a pessoa que é um baterista é empreendedorismo, porque não é tem emprego fixo. Você não é um concurso, não é, você tem que ir em busca, você tem que estar se reciclando, estar mostrando sempre que você está no nível, não que seja acima dos outros, tá? Não é nesse sentido. E você tem que se melhorar contra você mesmo, não é contra outros. A sua briga é com você mesmo, de você melhorar cada dia mais. E trazendo isso para o empreendedorismo, a gente vê que é dessa forma. Cada dia mais. É um jogo tomar cuidado com a comparação, né? E não ficar olhando para o jogo do outro. Isso. O seu jogo é com você mesmo. Você tem que lutar com você mesmo e a cada dia crescer. Claro que isso você vai colocar objetivos e nesses objetivos a gente coloca metas, detalhes, né? Tipo retalhada, metas pequenas para você conseguir chegar nessas metas até quando juntar tudo você chegar no seu objetivo. Tem gente que vai logo coloca uma meta grande. Ninguém consegue fazer uma meta grande. Ninguém. Não, eu vou conseguir. E consegue, e depois? Porque tanto a bateria é uma melhora constante. Você tem que ser melhor do que... Olha, já tem uma sacada aí pra galera anotar isso daí, ó. Primeiro, fundamento. Isso aí. Paulo sempre volta a falar isso sobre fundamentos. Então, turma aí, mesmo quem é baterista ou quem não é baterista, quem está jogando no jogo do empreendedorismo, ou até mesmo sendo um profissional, um CLT, voltar sempre para o fundamento. Tomar cuidado com o jogo da comparação, porque muita gente se compara, né, com todo mundo e se esquece da sua jornada. Aí por isso, às vezes não progride, às vezes entra naquele complexo de inferioridade. Então fica atento aí, turma, para que o jogo é olhar para frente para você, não para trás e para as pessoas. Isso aí. Paulo, setup. O Sandro fez uma pergunta aí. O Sandro fez uma pergunta aí. Conta uma história de bastidor na bateria para a turma. Rapaz, história de bastidor. Rapaz, de ser. Uma história engraçada, aconteceu algo engraçado, às vezes tu bateu o tambor furou, não sei, um prato voou, pense em algo aí engraçado, legal. Rapaz, tu acredita que eu não sei? Rapaz, para puxar assim agora uma história engraçada com a música. Rapaz, tem história de música porque tipo, quando eu tocava, né, no celular e ficava viajando, tinha algumas histórias engraçadas. Teve uma situação de um hold da gente. Não vou falar o nome da banda, senão alguém possa ser que conhece, que era o hold. Mas esse hold, ele teve uma situação que ele Fala um pouquinho mais alto, Paulo. Vou falar mais perto. Pronto. Teve uma situação que esse hold, ele passou uns 4, 5 a 5 dias sem tomar banho. E todo mundo dele não tomar banho, vai tomar banho. Já estava insuportável. Até teve um momento que o técnico de som pegou o ar, ficou estressado de verdade. E a gente estava voltando, tinha um Chico City. Para quem não sabe o que é Chico City, é aquelas carroças grandonas que as vans, os carros usam, né? Então tinha um Chico City grande, uma carroça grande, que a gente colocava os instrumentos e vinha. Isso a gente estava tendo um show lá em Natal. Na verdade, não era Natal mesmo, não. Era uma cidade chamada Barcelona, no Rio Grande do Norte. Quem for procurar vai achar a cidade, Barcelona. E a gente estava voltando dessa cidade e o cabo estava insuportável para no carro. E a gente, bora, vá tomar banho antes. Se você não for tomar banho antes, você vai voltar no Chico City. E ele pensou que era brincadeira, né? Aí ele não tomou banho e pronto, ficou por ali. Aí todo mundo juntou ele, colocou no Chico City e ele viu. De lá até Natal. Quando chegou em Natal, todo mundo parou no posto e ele, me socorre, pelo amor de Deus, me tira daqui. Enfim,
E, Essa foi a história. e quando chegou lá, ele saiu, né? Aí parou no posto, bora, vá tomar banho. Não, não vou não, não vou. Você vai ficar aí, a gente vai embora. Não vai não, não vai me deixar não. Aí acabou que o motorista foi embora e deixou ele lá. Deixou ele lá e ele voltou pedindo carona. Eu não recomendo que façam isso. É uma história engraçada, mas ao mesmo tempo é pesada, porque só entende quem está na estrada, né? Sim. Mas eu não recomendo isso para ninguém. Pra não acontecer igual ao rapaz lá. Não vou falar o nome porque as pessoas vão saber. Pra não... Aí quando o nosso podcast fizer sucesso, aí a galera vai dizer, eu vou te processar porque tu contou aquela minha história lá atrás, em 2023. Não é bom não. Olha aí, Em Busca do Propósito. Paulo, Fernando Empreendedor. Paulo, tem uma pergunta aqui, Paulo. Olha aí, a pergunta é para você agora. Qual é? O que Fernando, não vi, empreendedor, aprende com Paulo Baterista? Olha aí. Cara, primeira coisa, Paulo já falou pra mim aí, eu já anotei aqui. Gente, eu não sei se vocês estão anotando, mas eu tô com papel e caneta aqui anotando, tá? Sempre tem que ter aqui. Então, o segredo tá aí. Primeira coisa que eu já sempre Paulo fala pra mim isso, que é voltar ao fundamento. Essa parte do fundamento que a gente esquece, a gente tá acelerando e não volta, não se organiza, não planeja. Como o Paulo falou aqui, a galera quer colocar meta, coloca as metas lá, longas, gigantes, e não alcança, porque não entende da base, do fundamento. Então, assim, primeira coisa para mim, essa é a coisa mais importante que eu tiro, e a gente ainda vai pegar coisas aí, que eu vou fazer algumas perguntas para ele aí, e ele vai soltar mais informações, que ele ainda não soltou os códigos que eu estou esperando aqui hoje nessa live. Estou esperando, mas vai sair. Vamos lá. Paulo, tem uma pergunta aqui sobre o empreendedorismo digital. O que é que falta hoje para os jovens? O que é que falta hoje para os jovens que estão entrando no digital hoje? Qual a recomendação que tu daria para eles, a galera que está entrando no digital hoje? Algumas coisas. Tipo, escolha o seu nicho, o que é que você deseja compartilhar. Entenda que isso aqui é o mais importante. Não é sobre você. Não é o que você quer que as pessoas lhe vejam. É o que você tem para dar para as pessoas. Então, é o contrário. Não é o que você quer que as pessoas não vão postar algo e... Perdão. Eu vou postar algo e eu quero que as pessoas me vejam. Então, eu quero que elas gostem do que eu estou postando. Não é bem isso. E no final de tudo vai acontecer isso. Mas o objetivo é ajudar. Postar em prol de outros... Perdão, tô querendo espirrar. Enfim. Fica à vontade. Aqui o podcast é nosso. Não. Espirra aí. Não se preocupa não. É melhor para fora do que para dentro. Cuidado. O segredo é você ajudar outras pessoas. E você tá colocando um conteúdo ali que vai gerar valor para outras pessoas, você já começou a entregar o outro. Paulo, me dá um exemplo disso, na prática. Um exemplo de você postar um conteúdo que não é sobre o que você quer colocar para as pessoas ouvirem, sim o que as pessoas realmente estão procurando. Me dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo, pronto. Tipo, você como exemplo mesmo, você posta conteúdos, né, que são conteúdos relevantes, que muda a vida, transforma a vida. A pessoa que escuta algo, qualquer coisa aqui, um insightzinho, isso dá uma virada de chave. Aqui a gente sempre está postando conteúdos para ajudar bateristas em questão de técnica, rudimento, pinça. Tem coisas que eu posto rápido, tem coisas que eu faço perguntas aqui no story, perguntando o que as pessoas querem ver, o que eles desejam ver, porque não é sobre mim, é sobre eles, é para ajudar eles. Entendeu? Então, o que eles pedem, o conteúdo que eles estão ali solicitando, eu vou entregando, não é sobre mim. Então, isso, outras pessoas vão vendo e vai chegando mais pessoas vão se interessando. Aí, tem gente que vai lá, que
que dá um curtir, dá um ok, tem gente que salva, tem gente que dá um comentário, tem gente que compartilha para outras pessoas que precisa desse conteúdo, tem gente que segue o conteúdo porque acha que é relevante. Então, não é com o intuito de que, não, eu quero isso, eu preciso disso. Claro, é interessante porque essa curtida, esse comentário, esse compartilhamento, né? Quando a pessoa salva também, outra coisa, quando a pessoa se inscreve, né? Que no caso quando a pessoa se inscreve no YouTube, né? Quando a pessoa vai lá e vira o teu fã, tá lá sempre te acompanhando, isso aí começa a seguir. Isso começa a seguir, isso é a reciprocidade. Isso é o que eles estão entregando, porque tu tá entregando algo que tá mudando a vida deles. Isso aí, entendeu? Então não é sobre a gente, é sobre as pessoas. Isso. Eu peguei até uma sacada que tu fez muito essa semana e eu quero saber, turma, quem aqui, dessas 8 pessoas que estão aqui agora, quem já produz conteúdo pro digital, pra internet, pro Instagram? Comenta aí, eu já. Porque Paulo faz uma sacada que eu quero que vocês fiquem atentos agora no Instagram dele, que é assim. Ele, antes de comunicar algo, ele faz uma pergunta, ele abre uma enquete. Vocês querem o quê? Ele pergunta com curiosidade. Vocês acham que eu vou falar sobre isso ou isso? E depois ele entrega a pesquisa, se vocês acertaram ou não. Ele quer saber o interesse de vocês. Então, se tem alguém aí na live hoje que produz conteúdo ou está interessado em entrar no digital, começa a gerar curiosidade nas pessoas. Começa a entregar o que as pessoas estão procurando. Saulinho, sempre o seu melhor. O seu melhor, e depois você entrega o conteúdo, porque as pessoas vão se conectar. Então, se você trabalha numa empresa, se produz conteúdo para a internet, para terceiros ou até mesmo para você, pega essa sacada aí que essa é forte. Porque, como o Paulo falou, né, muita gente quer falar do que quer falar, mas não está preocupado com quem vai ouvir. Aí as pessoas não escutam. Então, dentro do teu nicho, das coisas que tu domina, escolhe os conteúdos, pelo menos 2 ou 3 conteúdos, e monta essa base. Mas faz perguntas sobre esse conteúdo, o que é que as pessoas querem saber. Dentro da tua base de conteúdo, pergunta o que as pessoas querem saber sobre essa base. E aí vai gerando conexão entre você e essas pessoas. Isso aí, salve, e aí, Paulo? Um abraço, Marcos. Bater aí do lado, Paulo, Paraíba. Explica aí essa diferença do tráfego, né? Porque tem cara que ainda não sabe, quando tu falou aí, gestor de tráfego. Isso. É de tráfego ou de tráfego? Não. Quem é gestor de tráfego, com F, tráfico, tá com C, na verdade. São de coisas ilícitas, né? Não é melhor não. E tráfego... Explica aí um pouco sobre o que é gestor de tráfego. Isso, e tráfego... É de trafegar, do verbo no infinitivo trafegar, que são de pessoas. Então, esse é um trabalho que a gente faz também para serviço para outras empresas, para músicos, para cantores, de levar a mensagem da pessoa para as pessoas que possa ter um real interesse daquele conteúdo que pode ser de música, pode ser de empreendedorismo, pode ser de qualquer área, né? Área de advocacia, área de vendas, área de... Ó, entrou aqui entrou mais algumas matérias aqui, tá entrando a galera. Enfim, independente da área, você entregar mensagem para pessoas que têm aquele real interesse daquele conteúdo. Então a gente leva essa mensagem, leva ao conteúdo que a gente deseja. Turma, alguém aqui já anuncia conteúdos na internet, já sabe o que é anúncios online, já ouviu falar sobre tráfego? Porque se você é um profissional hoje, liberal, tem empresa e não sabe sobre esse assunto, anota essa sacada aí, estuda sobre gestão de tráfego, estuda sobre anúncios online. Eu não sei se tu vai falar isso no teu Instagram, Paulo. Tu vai abrir esses conteúdos lá no teu Instagram ou não pensou ainda nisso? A gente tá fazendo aos poucos também. Tu já tá falando sobre? Já comecei. Estamos começando a falar sobre isso aí. Também. Isso para bateristas, para editar músicos. E ajudar empresários, empreendedores. Boa noite, Rose. Ótica, Rubem, tamo junto. Edney, grande bateria Edney. Um dos grandes baterias do Brasil.
Por exemplo, acabou de entrar agora a ótica Ruben. Tu acha que essa ótica aí, ela precisa hoje de tráfego para vender os produtos dela na internet? Todo mundo precisa, principalmente nosso amigo Ruben, da ótica Ruben, né, para levar não só a mensagem para pessoas que precisam daquele conteúdo, que no caso de óculos, mas para alavancar o trabalho de vendas. Como assim alavancar o trabalho de vendas? Aonde é que está? Aí eu faço uma pergunta. Onde é que está a maior avenida do mundo? A maior avenida do mundo na questão de tráfego de pessoas. Qual é a loja que passa mais gente no mundo? Você sabe responder? Quem sabe responder, dê fala aqui, ó. Quem souber responder essa pergunta. Aonde está a loja que passa mais gente no mundo? Alguém sabe essa pergunta aí? Vamos a internet. Justamente. Está aqui na internet. Agora imagina essa loja, você posta um conteúdo, você tem um produto que é essa loja, não é? E nessa loja passa apenas 100 pessoas. Só que você tem a possibilidade de mandar esse mesmo conteúdo para mais de 10 mil pessoas em apenas um dia. Qual é a probabilidade de você mandar não só para as pessoas, mas para pessoas que têm real interesse nesse conteúdo? Agora imagina 10 mil pessoas, 10 mil potenciais clientes que têm aquele interesse no teu produto. Qual é a probabilidade de tu vender ao menos 5 produtos? Não existe uma probabilidade já maior? Agora imagina, quanto é que tu paga de aluguel aqui na internet por mês? Quanto eu pago de conta de internet? Aluguel para tu ter um conteúdo na internet. Não paga nada. Zero. Quanto que você paga de funcionário na internet? Nada. Quanto de imposto que tu paga para a prefeitura aqui na internet? Nada. Entendeu? Já eliminou várias possibilidades de ter mais custo. Quando você pega um certo investimento, você só vai pagar o gestor de tráfego, que é o profissional, e vai pagar pelo anúncio. Só que tu não vai pagar nada disso que foi falado antes. Então, qual é o melhor? Tu ter uma loja aqui enviando para potenciais clientes verdadeiros que vão ser seu cliente, ou ter uma loja física, que eu não estou dizendo que não seja ruim, é bom também, mas a probabilidade de tu vender de 30% aqui é de 70%, sem falar do que tu não vai ter custo e mandando para as pessoas que têm um real interesse do compra. E aí? Com certeza. Com certeza, o custo de você manter uma loja do que uma loja física para uma loja online é totalmente diferente. Então, turma que está aí, eu já recomendo para vocês se aprofundarem nesses assuntos. Porque a gente está falando aqui de uma forma superficial para tratar como norte para vocês. E a partir desse momento, vocês pegam esses conteúdos e aprofundam. Se a gente falou aqui agora sobre tráfego, sobre loja online, sobre anúncio, aí você pega o seu caderno aqui, ó, e anota, porque aí você vai revisar esses assuntos que a gente falou. Por exemplo, pensando nisso, Paulo, como é que a gente faz para contratar o teu serviço? Para caso eu quero fazer um anúncio desse, como tu falou, na loja online. Pô, Fernando, eu quero baixar o meu custo. Eu quero sair do físico e quero ir para o digital. Quanto é que eu posso contratar para fazer esse trabalho? Tem como te contratar hoje? Como é que está sendo feito? Tu tem uma mentoria? Tu tem algo? Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo hoje? Tem como sim. A primeira coisa, a gente vai fazer um estudo mediante a loja da pessoa ou o trabalho da pessoa que a pessoa precisa, quanto a pessoa vai ter de investir para fazer tráfego, para enviar para as pessoas corretas, o real interesse de compra, e a gente acerta só um valor. Pronto, não tem segredo. Show! É rápido. Massa. Agora para um baterista hoje, Paulo, o que é que ele pode fazer para o conteúdo dele chegar mais longe usando anúncios online? Se for no orgânico, hoje ele tem que fazer... Não, o segredo de tudo no orgânico é constância, cara. Não tem para onde. Constância.
Constância. Postar todo dia? Postar todo dia? Tem que ter constância. Se você quiser ter o real interesse daquele conteúdo, viralize e que você seja uma referência naquilo, você precisa ter constância, entregando um material de alto valor, né? E valor não é preço, é de valor, é que vai gerar valor para a vida das pessoas. E se for para o pago, que é importante que sejam os dois unidos, tanto no orgânico quanto no pago, você com o pago você entrega para mais pessoas da forma mais específica. Então o tráfego ele fica bem enxuto e da forma que você quer para as pessoas que você quer. Por exemplo, Paulo, eu percebi, Paulo, que agora na tua postagem tu tá conectando com, acho que é os dois da bateria, é isso? Isso. Os dois da bateria. Que sacada é essa que tu tá fazendo pra turma pegar aí? Dá esse exemplo aí. Que sacada collab, que tu pegou aí? A gente tá fazendo sempre um collab, né, com os dois da bateria, que é uma grande referência aqui no Brasil e fora do Brasil também, quando se trata de bateristas, que posta vários conteúdos de todos os nichos da bateria. Eles sempre estão entregando esse conteúdo de forma orgânica e grátis, né? O conteúdo está lá, é só ir lá na página deles, seguir eles e colocar o sininho, que sempre está chegando conteúdo bacana. E eu recomendo. Mas qual a sacada? Qual a sacada que tu dá para a turma aí sobre isso? É interessante que você, do nicho, né, faça collabs com pessoas do nicho, se você quer crescer naquele nicho, porque a audiência daquele nicho vai procurar saber o que é que está entregando. Se tu está entregando algo que é de valor, que vai acrescentar, você vai crescer junto. Se vai agregar valor na vida de outras pessoas, aquelas pessoas, como reciprocidade, vai curtir teu conteúdo, vai salvar teu conteúdo, vai compartilhar e vai te seguir. A gente tem na live o nosso grande amigo Cleiton Martins, um dos maiores produtores musicais do Brasil, né? Grande músico também, que é pernambucano, que hoje reside Massa, lá, seja bem-vindo. Reside lá no Sudeste. Está nos dando essa honra de estar aqui com a gente, né? Tem grandes amigos aqui chegando também. Pilo, Marcelo, Paulo, lá do Rio Grande do Norte, Samara, né, que é uma amiga da gente Paulo, também. A live está chegando do meio para o final. Paulo, fecha a tua live, eu vou te chamar para entrar de novo, porque o teu áudio tá baixo para mim também. Ok. Aí fecha, eu vou te chamar para convidar para participar novamente. Tu fecha aí e eu chamo você de novo. Ok, agora. Fecha aí. Turma, eu não sei se vocês estão ouvindo um pouco mais baixo o áudio de Paulo. Quero saber se vocês estão ouvindo baixo, que eu vou chamar ele aqui novamente para ele participar. Vocês estão ouvindo baixo? Como é que está o meu áudio para vocês? Para a gente se conectar aqui. Como é que está o áudio para vocês? Tá tranquilo? Tá legal? Tava ouvindo bem, Paulo? Como é que tá? Tô convidando ele aqui, ele já tá entrando. O meu tá baixo agora, ou o de Paulo estava baixo, ou os dois estão baixo. Caio colocou aqui, tá massa, tá ouvindo bem, beleza. Quero saber de vocês, vamos lá? Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu convidar o Paulo aqui para participar. Paulo, é só aceitar, Paulo. Acabei de te mandar o convite. Beleza? Isso. Achei melhor agora, achei melhor. Eu também achei melhor, mas ainda tá baixo. Mas vamos seguir. Aí o Val Conreg chegou aí, o grande produtor musical também. Vamos que vamos. Massa, vamos lá. Show. Paulo, indica pra turma agora 3 livros que mudaram o teu mindset, a tua mentalidade, que tu acredita que vai mudar a vida da galera que tá assistindo essa live aqui hoje. Isso é muito importante. Esse podcast A Nova Era. Quais são os 3 livros que são o ouro, aquele ouro, pra galera hoje aqui? Rapaz, você tocou num assunto muito importante agora. Né? Quem me conhece aqui, quem me segue e me acompanha um pouco, tanto pessoalmente quanto aqui online, na internet, sabe que eu gosto bastante de ler, sou viciado em leitura. E eu não gostava da leitura. Eu vou falar dos livros, mas deixa eu só contar esse storytelling para vocês entenderem um pouco. Eu não gostava de leitura. Eu nunca fui um estudante assíduo, a não ser para música. Eu sempre fui viciado em música. Eu sempre tive aquilo que me movia bastante. Até hoje a música me move.
mas eu nunca fui um bom estudante no colégio, na escola, tudo. Eu sempre prestei atenção em aulas, mas eu nunca gostei de ler, eu tinha ódio de leitura. Até entender que os grandes músicos, os grandes empreendedores, os maiores de tudo, sempre leem. Então eu precisava de entrar nessa frequência também. Então é uma coisa que eu recomendo bastante, leitura. E virou um hábito para mim. E um dos livros que me fizeram também virar essa chave foi O Poder do Hábito, que é um livro também bastante conhecido, né? E eu recomendo, mas o primeiro livro que eu recomendo é a Bíblia. Tenham sempre a Bíblia como manual e tentem sempre Primeiro modelar. livro, a Bíblia. Isso. Tentem sempre modelar a Bíblia, principalmente os livros do Antigo Testamento, que estão lá, livros de histórias. Vocês podem pegar desde de Gênesis, né, desde Gênesis, quando começam as histórias, vocês podem modelar histórias lá. Vocês querem ter, por exemplo, o maior exemplo de ser próspero financeiramente, já está no livro de Gênesis, já começa no primeiro livro da Bíblia, a história de José. José pegou 20%, Deus deu a visão a ele do sonho de Faraó, e ele pegou 20% de tudo que era produzido e guardou. Então, só para vocês entenderem como isso é interessante, como a Bíblia tem tudo, é um manual de tudo. Naquele momento, quando o Faraó teve aquele sonho, José interpretou. Então, Deus, através de Faraó, fez com que José fosse o administrador de tudo naquele momento. E olha o que aconteceu. José, né, falou que era para 20% de todo mundo. Naquele momento, quando começou os anos de peste, né, de guerra, que não tinha mais alimento, todo mundo recorreu para onde? Para lá para o Egito, para Faraó. Quando chegou lá, o que aconteceu? Todo mundo pegou todas as questões de dinheiro, né, que naquela época era prata, ouro, bronze, estanho, cobre, tudo em relação de moedas, né, preciosas, trocou com alimentação, só que acabou o dinheiro. O que aconteceu? Eles começaram a trocar por animais, faltou dinheiro, faltou animais. Aí, nesse momento, o Faraó começou a ser o maior detentor daquele momento de moedas, também de animais. Então, ele se tornou rico nesses dois itens. Só que faltou alimento ainda. E o que aconteceu? Quem é que sabe o resto da história? O que aconteceu? As pessoas começaram a trocar por terras, alimentos por terras. Então, acabou a terra. O que aconteceu? O Faraó, junto, segundo a administração de José, começou a ser detentor de todas as terras, dinheiro e animais. Só que o povo ainda estava com fome. O que aconteceu? O povo começou a trocar por escravos, por vidas, por pessoas. Então, o Faraó, naquele momento, foi detentor de todo tipo de dinheiro, de espécie de troca, de animais, de terras e de mão de obra sobre pessoas. Então, olha o quanto o maior livro de finanças, onde é que está? Já começa em Gênesis, entendeu? Já começa ali. Então, não é só na questão de dinheiro. Todo 20% de tudo que era produzido lá estava lá sendo estocado. Então, a gente pode tirar esses insights de tudo. Está lá na Bíblia. Lei da atração está na Bíblia. Aí, não, isso é heresia. Não é heresias. Lá em Mateus 21 e 22, eu sempre gosto de falar desse princípio, mas está lá, Mateus 21 e 22, está escrito: e tudo que pedires com fé, vírgula. Quando você tem fé, é uma coisa que você não... O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não existem, é a fé. E está escrito: tudo que pedires com fé. Aí depois vem a vírgula, crendo. Olha como é específico. Você tem que ter fé, mas você tem que crer. Crer é sentir. A lei da atração é isso. É você ter fé, você enxergar, mas você tem que crer, você tem que sentir. Aí vem: e tudo que pedires com fé, vírgula, crendo, vírgula, o receberei. O manual está na Bíblia, está tudo lá. Então, todos os insights que você quer ter está na Bíblia.
Outro grande livro que eu indico é A Lei da Atração. A Lei do Triunfo, né, de Napoleão Hill. É outro livro que ele vai, junto com a Bíblia, ele vai dar uma virada de chave na vida. A Lei do Triunfo? Isso, de Napoleão Hill. A Lei do Triunfo. Show. Turma, só um minuto, Paulo. Turma, vocês estão anotando aqui. O primeiro livro que Paulo recomendou foi a Bíblia. Isso aí. O segundo agora foi A Lei do Triunfo. Quem está chegando agora, não se preocupa que esse podcast vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui. E você pode assistir novamente, pegar os insights que foram falados, as histórias engraçadas que Paulo contou aí lá do tempo do começo na bateria. Sim. E também a história dele, como é que foi do começo até Vamos hoje. lá. Então depois você pode reassistir quantas e quantas vezes você quiser. E deixar também o seu pedido, a sua pergunta, que a gente vai lá e no melhor momento responde para você. Pode perguntar, pessoal. Pode fazer pergunta aí. E eu não vou falar apenas de 3 livros, não. Vou falar mais. Livro de sabedoria, finança, empreendedorismo, para a vida, tudo é a Bíblia. Segundo livro, um livro para ter a mente focada, para conseguir objetivos, tudinho, é A Lei do Triunfo do escritor Napoleão Hill. Assim como ele também tem um grande clássico que é chamado Quem Pensa Enriquece. Ele faz complemento com esse livro, que faz complemento com o livro de Provérbios, que faz complemento com o livro de Eclesiastes. Então, tudo está ligado com a Bíblia. Outro grande livro para pessoas, para desenvolvimento pessoal, do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Aí você lê todo o Novo Testamento, você vai validar o que está escrito lá, em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Está tudo na Bíblia. Está tudo lá. Aí tem outro livro, Questão de Finança. É um livro pequenininho e para mim foi uma virada de chave esse livro. Ele é um dos maiores livros de finança do mundo, recomendado por grandes multimilionários e empresários, que é quem faz ideia aí qual é o livro? Eu falo sempre, Fernando, eu sei que ele sabe. Eu sei qual é, mas eu quero que a turma quer que eu adivinhe ou que a turma adivinhe? Etienne, grande amiga, Deus te abençoe, obrigado. Tu quer que a turma adivinhe ou quer que eu adivinhe? Jonas Batera. Não, fale você então, já que você sempre fala. O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro fininho, pequenininho. Esse livro, ele ensina a você organizar a sua vida financeira através de grandes exemplos, que também tem a Bíblia, né? E Massa. Ele ensina também a você poupar dinheiro, a você conseguir ter uma vida próspera. E detalhe, não é a curto prazo, não é de imediato. A gente vê muitos insights aqui na internet de jovens, de multimilionários que faz dinheiro de uma hora para outra. O ser humano, depois, né, eu costumo dizer que depois que inventaram o McDonald's, né, que é tudo de imediato, né? É tudo muito rápido. Tudo é para hora, para agora, para já, para ontem. Lá em Provérbios, tem um versículo que fala sobre isso, que tudo que é rápido vai embora, mas tudo que é a longo e médio prazo é duradouro. Não está escrito dessa forma, mas tem lá falando. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Paulo, eu queria que tu desse um insight do livro A Lei do Triunfo, como tu fez da Bíblia, e do Homem Mais Rico da Babilônia. Qual é o insight que está dentro desse livro, que foi o que mais te tocou, para tu passar para a turma aqui agora? O livro... Não, o insight do livro. Ok. O livro tu já falou. Eu quero o insight dele. O insight do livro A Lei do Triunfo são vários. Sim. Primeiro, a aparência importa. Qual? A aparência importa. A aparência importa. Importa e muito. Porque se você chegar... Não, muitas vezes a gente tem, né, algo, não, mas eu sou assim, só que as pessoas, quando me conhecerem, vai ver que eu sou um cara totalmente para frente, sou uma pessoa próspera, vou passar isso para as pessoas. Só se você chegar perdendo, para você mostrar que você está ganhando, já perdeu o time. Tudo é aquela frase, né, Paulo? Hora, igual a caldo de cana. É aquela frase, né? Você nunca vai ter uma segunda chance de fazer uma primeira impressão, né? Uma nova chance de fazer uma nova primeira impressão. Se você não chegar
mostrando que você é uma pessoa que está ali para influenciar, você vai ser influenciado. E para você, até você demonstrar, né, que não é Total. aquilo, já perdeu o tempo. Não Tá. pode perder o time. Sobre a lei do triunfo. Isso tá na lei do triunfo, a aparência importa. Ah, esse é o da lei do triunfo? Esse já é um dos... Você quer ser o nome da Recorde da Babilônia? Não, esse já é um dos insights da lei do triunfo. A aparência importa. Segundo, sempre faça perguntas para as pessoas para entender o que elas querem e entregue o que elas querem. Aí, como é? Repete aí. Sempre não faça entendi. perguntas, sempre perguntar o que as pessoas querem e entregar o que elas querem. Como assim? Fazer perguntas e escutar mais do que elas tratam, porque quando as pessoas falam de si, né, existe o maior ativo que não é dinheiro, que as pessoas pensam que o maior ativo do mundo é dinheiro, o maior ativo do mundo é tempo. E segundo maior ativo é a atenção. É a atenção. O segundo maior ativo do mundo é a atenção. E o ativo que é mais caro é a atenção, que é o ativo que você tenta distrair da pessoa e focar em você. Essas outras pessoas que estão aqui, elas estão... A gente está dando conteúdo para elas que pode ser uma virada de chave, mas ao mesmo tempo elas estão dando o ativo, um dos maiores ativos, que é a atenção. Enquanto outras pessoas estão focadas, estão vendo outras coisas, a gente está aqui entregando conteúdo, elas estão conseguindo atenção. Paulo, pensando nisso que tu falou, turma, eu queria saber de vocês, qual o livro atual que vocês estão lendo aqui para a gente compartilhar? Paulo, qual é o teu livro atual hoje que tu está lendo? Eu estou lendo o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Esse é outro livro. Esse é outro tu tem ele aí para mostrar agora para turma? Vou pegar agora. Tu tem aí? Vou pegar agora. É o amarelo. Vai pegar aqui. Massa. Turma, qual o livro de vocês que vocês estão lendo nesse momento? Comenta aí para eu saber o livro que vocês estão lendo nesse momento. E se você já puder dar um insight que você está tendo nesse livro que você está lendo, manda pra gente. Paulo agora foi buscar o livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas nos Negócios. Mostra aí pra gente, Paulo. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos, como falar em público, né? Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Massa. Esse livro Quero ver o da turma aqui agora. Esse livro aqui, ele fala justamente disso. Não é sobre a gente, é sobre as pessoas. Massa. Toque é aquela coisa. Primeira coisa, também, você chegar, né, e fazer perguntas e entender o que a outra pessoa está passando no momento. De acordo com o que ela está passando, você vai entregar o que ela precisa. O segredo é tão simples, né, que a gente fica parando assim, mas rapaz, tentando ver algo, né, o pulo do gato. Mas, sim. Qual, não é? Mas o segredo é tudo da vida, é fundamento básico. São os fundamentos básicos. Não é sobre mim, é sobre... Jesus ensinou isso. Está lá escrito em Mateus, Jesus fala, maior é o que serve. Então o segredo é servir pessoas. Quando a gente pega qualquer livro que vê qualquer... volta tudo para a Bíblia. Está tudo lá, o manual está tudo lá. Paulo, vamos falar agora do livro da galera aqui. Vamos lá. O Sandro colocou aqui O Herói de Mil Faces. Já ouvi falar sobre esse? Eu vou anotar aqui, turma. Não? Não. Eu também não. Mas eu vou anotar aqui o livro que a galera tá colocando para eu dar uma sacada depois. Colocar aqui Indistraíveis. É isso? Eu acho que é o Indistraível. Se for esse, é um livro... É um amarelo, se for o que eu estou pensando. Se for o livro que foi publicado pela editora Alfacom, se for esse aí que eu estou pensando. Isso é muito bom. Caio colocou aqui, ó. Coach, mude seu mindset para o sucesso. Isso aí, olha aí. É isso aí, turma. Deixa eu ver se alguém colocou mais algum livro. Colocou não. Paulo, tem uma pergunta para tu, cara. Agora, só me responde
o objetivo que tu pode compartilhar. Ok. Qual é o objetivo desse ano que você tem para esse ano, que você colocou no seu projeto para esse ano, que você pode compartilhar? Só para complementar, o perfil Em Busca do Propósito confirmou que era o livro mesmo que eu tinha falado. Esse livro é muito bom mesmo. Recomendo. Só um segundo, deixa. Dá licença, só um segundo. Paulo subiu do nada. Eu fui fechar aqui a janela porque estava voltando aqui. Entrou o nosso amigo aí, Augusto Silva, grande músico, um dos maiores bateristas do Brasil, meu amigão. Tamo junto. E voltando aqui para você, né, a pergunta que você fez. Mas antes disso, quero pedir, não é pedir, né? Falar pro pessoal, obrigado pela paciência de vocês, por terem me esperado. Eu fui ali fechar a janela por conta de barulho, tá bem? Tamo junto. Não é um costume da gente estar saindo daqui, tá? Vamos lá. Alguns objetivos. Um, de compor 50 músicas esse ano. Esse é um dos objetivos que a gente tem. 50 músicas esse ano? 50 músicas, só que já tá fluindo as composições. Grandioso. Falar nisso hoje, um dos grandes artistas, cantores do Brasil do lado gospel, é o Alisson Santos, que foi da dupla Alisson e Ney. Ele acabou de lançar uma música nossa, composição da gente, junto com o Lucas Jota, né, em parceria. E, enfim, a gente está com esse objetivo ousado aí, mas a gente já começou a compor e eu penso que na metade do ano a gente acaba esse objetivo. Conclui. Nossa. De livros também, né? A gente também está com um objetivo ousado. Eu tinha colocado 15 livros para ler esse ano. 15 livros, só que a gente começou a ser mais ousado. Eu estou colocando 3 livros por mês. A gente já está terminando. Por mês, cara. E como é que tu tá arrumando tempo para ler esses livros? Me conta aí. Aí que tá o segredo. Lembra que a gente falou aqui de conseguir o objetivo, mas ao mesmo tempo tinha metas partidas? Então, tipo, a gente tem essas metas partidas. Como assim? A gente colocou o objetivo, vamos lá, 3 livros no mês. Em quanto tempo, quantas páginas tem X livro, outro livro? Então eu tenho que ler X páginas por dia. Então nessas páginas eu preciso ler em X minutos por dia. Então o dia da gente já começa de 5h30 da manhã. Né? Depende do dia, é claro. Tem dia que eu tenho uma agenda que a gente chega de manhã, inclusive. Mas a gente não procrastina, a gente sempre pega e vai batendo os objetivos do dia. Tu falou a gente aí, tu tá lendo com mais alguém? Não, eu tô lendo Gil. Minha esposa, ela lê um livro, ela começou o hábito de leitura também. Massa. Né? E, enfim, a gente coloca os objetivos. No dia, o que é que você vai fazer uma noite antes? Né? Por exemplo, hoje, eu já sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu já deixo anotado o que eu vou fazer amanhã em cada horário. É claro que a gente não detém do tempo e acontece de imprevisto para você fazer, mas você faz aquilo ali. E alguns insights pesados, né, para você não se distrair. Né? Tem coisa também que está nesse livro aí que foi falado, o indistraível. Insight pesado. O que é que você tem de fazer? Né? Se chegar alguém, eu preciso isso. Enfim, se for coisa que for 2 minutos, a 5 minutos, que você possa fazer, faça. Se for mais tempo, delegue. Mande outra pessoa fazer ou deixe marcado para algum outro dia ou algum outro horário, mas nunca deixe de cumprir o que você tem nos seus objetivos. Essa regra. Isso é um insight pesado, porque assim você vai concluir o que é para ser feito no dia e quando chegar ao final do mês você vai bater o seu objetivo. Não, o segredo não é sobre o que você vai fazer ao todo, não é o objetivo, tipo, são mínimos tempos que você vai fazendo até conseguir o objetivo. Né? O segredo é aí. Turma, o que é que vocês acharam aí dessa sacada que Paulo contou para vocês agora? Meu amigo, quero saber se vocês têm algumas perguntas, porque eu só tenho 2 perguntas finais aqui para Paulo. E eu já vou mandar agora. Enquanto isso, vão fazendo perguntas para Paulo também no final, ou até mesmo para mim, que a gente vai responder aqui. Paulo, eu tenho uma pergunta, Paulo, profunda. Pedro, Donis,
Meu amigo Marcel, lá do Pará também. Tamo junto. Pode fazer pergunta. Paulo, eu tenho uma pergunta profunda aqui para você. Eu percebo que a juventude, a nossa geração, ela vive muito triste, desanimada com as coisas. Eu queria saber, Paulo, qual a dica, qual a informação, qual é a prática, qual é o conselho que você tem para a galera que está chateada, que está cansada, que está com dúvida? Porque a nossa geração, se você observar, muitas pessoas não estão conseguindo progredir no que elas querem fazer. Já tem outras que conseguem muito bem. Qual é essa sacada que você tem para essas pessoas? Meu amigo Thales, Deus abençoe, Marcel. Respondendo a sua pergunta, Fernando, depende. Tem pessoas que estão tristes por acontecimentos, tem pessoas que estão tristes porque não achou o seu eu ainda, não achou o seu propósito. Depende. Então, se for pessoas que estão tristes por conta que não entende ainda o porquê não aconteceu X coisa que pensa para sua vida, né? Eu penso que essa pessoa precisa, primeiro, definir um objetivo principal. Né? E Napoleão Hill também fala isso na Lei do Triunfo. Isso também está escrito, está na Bíblia. Você precisa ver o que você quer para a sua vida. Não, eu quero isso. Sei lá, eu quero a bateria para minha vida. Vou falar de mim. Eu quero a bateria. Eu quero viver de música. Tá certo. O que é que você está fazendo? Começa a fazer uma análise. Por que deu errado? Por que eu não consigo chegar onde eu cheguei? Você tem que começar a fazer perguntas. O segredo da vida está em fazer perguntas. Porque se você começa a ver onde você está errando, o que é que fulano está fazendo que eu não estou fazendo e por que ele está fazendo, está dando certo, eu vou começar a fazer. Se eu fiz aquilo e não deu certo, então eu estou errando em alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo, que eu preciso modelar ele para fazer também, ou tanto quanto ou melhor, para eu chegar no objetivo que ele está ali ou passar dele. Então o segredo está em fazer perguntas. O que é que você está fazendo que você não conseguiu o seu objetivo? Qual é o parâmetro maior que essa outra pessoa que você tem como guia, que você tem como referência, que ela faz que você não faz? Quais são as competências? Isso é importante. Quais são as competências que você não tem, que essa pessoa tem, que você precisa adquirir para chegar no nível dessa pessoa ou passar dessa pessoa para você conseguir o que você deseja. Tá tudo nos fundamentos básicos. Não é ser o mais rápido, não é ser o melhor. Às vezes é ser o mais conhecido, dependendo do nicho. Porque o mais conhecido vence o melhor. Às vezes você, tipo, é igual a Coca-Cola. Quem é que não conhece a Coca-Cola? Todo mundo conhece a Coca-Cola. A Coca-Cola precisa fazer mais comercial para ser mais conhecida? Não, mas ela faz. Entendeu? O que é que a Coca-Cola faz como empresa, que eu preciso fazer como empresa? Quais são as competências que ela tem que eu não tenho, que eu preciso ter para chegar no nível dela ou parecido, ou até chegar ou usar a ter um pouco do que ela tem. O segredo está em fazer perguntas. Agora, Paulo, tu falou aí sobre as pessoas procurarem o seu propósito. Agora, para aquelas pessoas que não encontraram, como é que faz para encontrar o propósito? O que é que você faz? Porque tu falou de melhor. Já tem propósito. O que é que você faz de melhor? Oi? O que é que você faz de melhor? É uma pergunta para elas se perguntarem o que é que você faz de melhor, Justamente. É isso? Só que tem um segredo aí, às vezes o propósito não está não só nessa pergunta. Às vezes o propósito está na maior dificuldade que a pessoa está passando e a pessoa não está enxergando. Napoleão Hill diz em uma passagem lá da Lei de Triunfo também, né, que se você tiver um olhar clínico, você vai observar na diversidade, né, onde está a maior fibra sua. Você vai conhecer a sua maior fibra na sua diversidade. Então, às vezes, está ali o segredo e você não... Cara,
Tu falou isso daí. Eu percebo que a maior foi o momento que eu mais tive resultado na minha vida, foi sempre quando eu saí de um belo fracasso. Nunca foi quando tá tudo bonito, tudo legal. Quando tá tudo muito legal, gente, a gente geralmente se conforta, se conforma. Isso aí. Eu percebi também ao longo da minha vida que sempre quando eu passei por uma barreira, uma lombada difícil na vida, eu virei a chave, melhorei algo, entrei em uma performance. Então, essa sacada que o Paulo falou, repete essa frase aí, Paulo, tu falou. É na sua... É na zona de quando a gente sai da zona de conforto, né? Quando está na maior dificuldade da vida da pessoa, às vezes é ali que está o propósito da gente. E a gente às vezes não sabe. Isso é revelado, né, cara? Ele começa a ser revelado naquele instante. Isso aí. Que você entra nesse conflito. Pra, muito pra bom. Você ter ideia, eu sempre fui uma pessoa que, quando era menor, né, era pequeno, era bem simpático, era mais comunicativo. E eu comecei a ter vários bloqueios emocionais por conta de pessoas, de familiares, por conta de pessoas próximas, mas eu não sabia disso, eu não entendia disso. Só que eu precisei passar por grandes provações, por momentos terríveis, por noites escuras, para entender onde é que estava o meu propósito. E foi justamente aí que eu entendi onde é que estava o meu propósito. Eu tive uma virada de chave, foi uma moldagem tão grande, de tal maneira, que eu mudei a questão da minha forma, a minha performance. Eu entendi que eu poderia extrair muito mais do que eu extraía antes. Foi a partir de aí que eu tinha talento para todos eles. E eu não sabia. A minha primeira música que um cantor gravou, que foi uma dupla J. Gabriel, a minha primeira música que eles gravaram, colocaram no YouTube, ficou 3 dias em alta. 3 dias em alta no YouTube. Eu descobri aí que eu era compositor. Quando eu era pequeno, eu escrevia algumas coisas, mas eu deixei pra lá. Eu descobri que eu era compositor aí. Eu descobri que eu precisava, o que era tecnicamente, por exemplo, isso que a gente tá... Eu estou falando aqui, eu estou movendo minha mão, estou tendo esse tipo de... Eu descobri o que é a linguagem corporal. Eu descobri o que é a linguagem de espelhamento verbal, espelhamento corporal. Eu descobri alguns insights, eu descobri coisas que eu não sabia que fazia. Eu entendi que eu precisava me desconectar de pessoas que muitas vezes a gente, não, mas essa pessoa me ajudou. Se ela te ajudou, tudo bem. Você não é obrigado a continuar no erro, você não é obrigado a continuar com certo tipo de pessoas que vai te prender em vez de tu evoluir, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, e se tu conviver com aquele tipo de pessoa, tu vai ficar preso aqui em vez de tu evoluir, de tu conseguir. Você não deve nada, né, Paulo? Através você não deve nada. Justamente, você não tem compromisso com o erro daquela pessoa, não, porque ela te ajudou. Se ela te ajudou, ela vai, se aquela pessoa que te ajudou, ela passar isso na tua cara que te ajudou, o prêmio dela tá ali, a recompensa dela tá ali, naquilo que ela expôs. E você não tem que dar satisfação porque isso não, apenas fique calado, ok, tudo bem, segue sua vida, tu vai em busca de pessoas que vai fazer você crescer. Porque o segredo tá aí, é sempre evoluir, sempre você ser melhor que você, entendeu? Você nunca vai ver, vou prestar atenção, você nunca vai ver, nem vai ouvir de ninguém que está acima de você, que está um nível maior do que você, que faz a coisa acontecer, ele criticar, ele vai te dar a mão para você criticar. Porque essa pessoa não está preocupada. Só quem critica é quem está abaixo, quem não faz nada, desocupado. Se você observar, quem fica olhando a sua vida não está fazendo nada. Quem está fazendo geralmente coisas, atitudes, inovando, não tem tempo para estar olhando para a vida alheia. É verdade. Então, gente, outra coisa, anota isso daí, gente. Eu acredito que só é ditado, só é um ditado popular porque é verdade. Ninguém joga pedra em árvores que não tem manga. Então, se tem fruto, é porque, se estão te criticando, é porque tu tem fruto. Então, não te preocupa, não. Tu tá com fruto, tá buscando o teu acesso. Então tu vai ser criticado, isso é fato. E outra coisa, isso é um sinal. Anota essa. Se alguém está te criticando muito,
É porque tu tá começando a prosperar, fica atento. Aí a galera fala, mas meu Deus, tô numa situação difícil, a galera tá me criticando. Percebe? Acelera. A galera tá correndo atrás de você. Acelera. Esse é o momento de você acelerar. É isso aí. Se tem gente criticando você, é hora de acelerar. Anotem isso aqui, gente. Se você está sendo criticado hoje, está na hora de você acelerar. Você tem que mudar o seu ambiente. Paulo falou aí sobre a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você está rodeado de pessoas que estão criticando, está na hora de sair desse grupo. Está na hora de acelerar. É isso aí. Pegou aí? Faz sentido, Paulo? Com certeza. E essas pessoas que criticam a pessoa, se você não ter a mente... se você não estiver entendendo o que é isso aí, você vai pegar para si aquela palavra que a pessoa está falando e vai colocar no coração, automaticamente vai criando uma coisa ruim e um bloqueio emocional. Porque... Paulo, já que tu falou sobre isso, Paulo, sobre bloqueio, deixa eu perguntar à turma aqui. Turma, quem aqui sabe o que é bloqueio emocional e tem um bloqueio? E quem está disposto a contar qual bloqueio que tem aí? Pode continuar, Paulo. Isso aí. Eu quero ver se a turma tem coragem. Muito boa a pergunta, Fernando. A questão de bloqueios, né, eu falo isso porque eu tive muitos bloqueios. Fui uma pessoa muito bloqueada, e eu me importava com tudo que todo mundo falava. E eu segurava aquilo para mim. Quando eu entendia que era apenas uma opinião, quando eu entendi que, tipo, não, você é isso e aquilo, tá certo. E você fala o que você quiser, o problema é seu. Não é obrigado a dizer. Entendeu? Não, mas uma pessoa que a pessoa admira, porque é um familiar, porque é minha mãe, porque não importa. Isso é uma opinião dela. Isso é com ela e Deus e com quem ela quiser. O que você é, o que vem a respeito de você, é você e Deus. É o que Deus pensa de você, é o que está no seu coração. Não é o que as pessoas falam para você que você é. O que as pessoas falam para você que você é, às vezes simplesmente aquela pessoa não entende, não enxerga o seu tamanho, a sua grandiosidade que Deus tem, o que Deus tem para a pessoa, né? E acaba que aquilo ali que a pessoa está falando serve como uma pedrada para a pessoa às vezes sentir, né, o ego, não, agora eu apedrejei aquela pessoa. Paulo, mas é só uma opinião da pessoa, o que você é, o que Deus tem. Paulo, dá um conselho para Caio aqui, Paulo. Tá aí, ó. Não consigo gravar stories, falar para a câmera. Manda para ele. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse não consigo. É o primeiro detalhe. Nunca diga que tu não consegue fazer algo. Você mesmo está colocando bloqueio em você. Se você diz que não consegue... Está reforçando, né? Se você diz que não, cada vez que você vai falando que não consegue fazer algo, o seu subconsciente entende que você realmente não consegue e você não vai conseguir. E você cria um bloqueio. Né? Não é você que tem que dizer. Toda vez que você tiver medo de alguma coisa, de fazer alguma coisa, aí você tem que meter a cara para fazer. E eu sou maior do que você. Você não manda em mim, então. Eu mando em você. Entendeu? Se você falar, não, não consigo gravar uma story e falar para a câmera, até você falar. Eu também não conseguia falar, não. Eu gravava tipo uns 10 stories assim, ó, com o celular, para depois colocar algo aqui no Instagram, falando alguma coisa. Mas, tipo, isso vem a longo e médio prazo. Você não vai conseguir de uma hora para outra ser um Silvio Santos, da apresentador da vida. Não, isso aí é construído, tem um espaço. Mas se você não começar hoje, daqui a um ano, você vai se arrepender de ter olhado para trás e não está construindo ainda. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu comecei a falar espanhol, e falei espanhol fluente em 6 meses, sem ir para nenhum curso de espanhol. Apenas a força de querer. E sabe qual foi o meu combustível? Todas as pessoas que diziam para eu parar de falar porque eu estava falando errado. Aí é que me dava vontade de falar mesmo. Porque, sabe o que é que eu vinha na minha mente? Eu estou falando errado, mas eu estou falando. Está falando o quê? E aí? Tem pessoas que, quando pessoas assim falam, não está fazendo errado, isso não tem vergonha. Sabe o que as pessoas faziam? Olhavam para mim e faziam assim, ó, tu não tem vergonha não. Não faça isso com você não. Você é um músico conhecido. Não cansa de passar vergonha não. Sabe o que é que eu fazia? Aí eu ficava rindo assim, eu disse, tu fala o que de espanhol? Eu tô falando. Detalhe, em 6 meses,
6 meses de contato. Eu estava falando espanhol com gíria, falando com nativos, falando rápido, entendendo tudo o que eles estavam falando. E essas pessoas que falaram de mim, sabe o que aconteceu? Começou a pedir para eu traduzir. Porque eles precisaram de tradução. O resultado cura, né, Paulo? O resultado cura. Detalhe, eu estou levando o espanhol pro resto da minha vida, porque eu descobri que se eu fosse parar para escutar o que essas pessoas estavam falando, eu estava até hoje sem falar espanhol, e hoje eu falo o que não falo. Então, quando qualquer pessoa, ou você mesmo, pensar, rapaz, eu não consigo, não diga isso. Diga, eu consigo, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou ser. Porque quando você começa a reforçar isso, está escrito, a gente acabou de falar. Aqui está ali em Mateus 21, 22, que por fé que eu receberei. A chave está lá, é só você, é uma fonte inesgotável de tudo. Só basta pedir. Tem uma mesóclise que eu sempre falo, né? Que está lá escrito também, pedir, dá-se-vos usar. Bater e abre-se usar. Então, se você não consegue gravar, você tem que bater para poder abrir. Você precisa bater. Turma, A porta não vai Paulo, sozinha, não. Você tem que bater. Então, você Paulo, tem que eu vou gravar. pegar esse gancho, Paulo. Paulo, eu vou pegar esse gancho, Paulo, e já vou passar para a turma agora Claro, se a turma topar, para a gente já fazer isso. Todo mundo, amanhã, vai gravar um stories se apresentando, falando quem você é, e vai marcar eu e Paulo no Instagram. Vamos lá. E vai escrever, eu sou fora da média. Olha aí. E vai escrever lá o nome, eu sou fora da média, e vai se apresentar, e vai marcar a gente. Aí a gente vai saber que você quebrou esse problema que você tanto enfrenta, que é se expor, se comunicar. Então aí chegou o momento, lembra, turma? O nome desse podcast é A Nova Era. Chegou o momento de você viver uma nova vida, uma nova era. Então, Caio, para você que colocou aí que tem timidez ao gravar um stories, para quem aqui também sente isso, amanhã, grava um stories se apresentando sobre você e vai explicar sobre você e vai marcar eu e o Paulo. Vamos embora. Então, nesse momento, você vai começar a desbloquear esse seu bloqueio com a timidez de falar em público, de falhar em público, de falar em público. Então, o segredo para trocar o bloqueio precisa substituir a experiência. Tem que ter uma nova experiência com isso. Às vezes, Caio, você foi bloqueado lá no passado, com necessidade de aprovação, você precisava ser aprovado por um pai ou pela mãe, e por isso você se bloqueou. Então, o que é que eu te recomendo, cara? Amanhã, ao acordar, turma, quem topa aí? Eu quero saber se vocês topam. Se vocês toparem, comentem aqui, ó, o aperto de mão. Se vocês toparem amanhã, eu vou gravar um story se apresentando, falando quem é você, quantos anos você tem, qual o seu trabalho, qual o seu nicho, e vai marcar a gente. Para saber se vocês topam participar desse movimento. Porque eu acredito que está na Bíblia isso, Paulo. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Me confirma aí se eu estou certo. Não. Os tímidos não herdarão. Não. Procurei. Os tímidos não é bem os tímidos. Porque a Bíblia ela tem muitas passagens. A Bíblia ela tem recheada de passagens. Ó, o Caio já topou. Olha aí. O Caio já topou. Vamos embora. E aí, turma, quem topa também? O segredo é isso aí, para te bloquear é isso aí, é fazer. É igual eu peguei esse insight, essa questão. Então, já começa... fazer na hora. Né? Quanta experiência já... aí, Fernando, pra gente, do fazer e não esperar para depois, senão perde o time. Se eu fosse Caio, eu não esperava nem para amanhã, eu fazia isso ainda hoje. Assim que terminar a live... Já fazia hoje, nem esperava para amanhã. Né? Porque quando a gente vai esperar o time passa e você perde de fazer. Né? Olha aí, os ímpios, isso aí. E é aquela coisa, como a gente já falou, o segredo de tudo está na Bíblia, para tudo. A gente vai falar de qualquer coisa, a gente fala da Bíblia, fala de Deus, fala de... Cara, eu acabei de ter uma ideia aqui, Paulo, em cima disso. Amanhã eu vou começar falando sobre isso, meus stories. Minto eu.
Quando terminar essa live, eu vou abrir um stories falando sobre isso. Aí tá certo, na hora. Vou falar sobre timidez, vou dar uma dica e vou chamar a galera para esse movimento. Para a galera começar a destravar esse medo da câmera, esse medo de falhar, esse medo de errar. Então, gente, quem topar, vai no meu stories assim que acabar essa live, que eu vou postar lá para vocês. Uma sacada para vocês destravarem esse medo de vocês de se apresentarem em público, de falarem, de gravarem uma live assim como eu e o Paulo tá fazendo aqui hoje e marcarem a gente, para a gente criar esse movimento e ajudar outras pessoas que estão bloqueadas também. Paulo, só uma coisa. A última pergunta, Paulo, para a gente encerrar aqui, Paulo. Ó, alguém falou aqui, ó. Apocalipse 21:8 fala sobre os tímidos. Boa. Vamos lá. A 10ª pergunta, Paulo, para a gente encerrar hoje. Okay. Turma, quem quiser fazer pergunta para Paulo, essa é a hora. Quem quiser fazer pergunta para mim, essa é a hora. Que a gente vai fechar com chave de ouro. Paulo, qual a pergunta que você gostaria que fosse feita a você, que eu ainda não fiz hoje aqui? Rapaz, essa pergunta é mais outra pergunta. Né? Fernando, eu não sei, assim, o que é que você acha? Não, essa pergunta é para você. Qual pergunta você gostaria que fosse feita, que não foi feita a você? Que você gostaria de falar sobre esse assunto e não teve essa oportunidade porque não foi perguntado? O que é que você acha que a turma deveria ouvir de você hoje? Qual pergunta você gostaria? Rapaz, vamos lá. Tem que parar para ver. Se vamos não, deixa fluir. Enquanto isso, vou deixa fluir. Pra... Deixa fluir. Deixa eu ver, Fernando, uma pergunta. Vamos lá. Qual foi qual foi a maior virada de chave que eu tive na minha vida e o porquê? Qual foi a maior virada de chave que tu teve na tua vida? Então conta pra gente aqui. Eu sabia que vinha outra pergunta em seguida. Na verdade, quando eu fui entender que foi uma virada de chave. Porque a gente tem virada de chave todos os dias. É constante. Né? A gente recebe insights todos os dias que, se a gente colocar em prática, muda algo na vida da gente. É que a gente é bombardeado por tanta informação, né? Tantos insights, tantas coisas que podem ser uma virada de chave na vida da gente todos os dias, que a gente acaba, né, passando e não colocando em prática. De tanto entretenimento, de tanta busca pela atenção da gente. E o que fez uma virada de chave, primeiro, Deus, foi perguntar a Deus. Eu fui ousado em questionar Deus. O que o Senhor quer para mim? Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o porquê de eu vir para a Terra. Eu não sei o porquê. Eu fiz perguntas a Deus. E Ele me respondeu com um silêncio. E eu não entendi o porquê também. Mas depois ele foi bem cirúrgico, com uma composição também para você, né, para você ver onde estava um dos meus propósitos que ele tinha para mim. Ele primeiro chegou e disse: você não está entendendo o que eu estou fazendo hoje, você, o porquê, né, mas eu estou te moldando, eu estou te preparando para algo que eu vou fazer. Eu não entendi o que era. Eu pensava que era para a questão só de música, mas não é sobre música. É sobre ajudar pessoas. É o que ele fez com a gente. Ele nos amou primeiro. Então, é a gente se doar para outras pessoas. É a gente ajudar outras pessoas na forma de até na questão de vida. A gente começou a falar de bateria e no final volta para o que Deus pediu para eu fazer, que é ajudar pessoas. A gente está falando já de psicologia, está falando de programação neurolinguística. Tem gente que não sabe o que está sendo falado isso aqui. A questão de desbloqueio é isso, psicologia,
quem vai no psicólogo, o psicólogo escuta, e dá um veredito à pessoa, que você tem que fazer isso, aquilo. Mas o psicólogo, o psicólogo, que às vezes ele usa a pessoa e a pessoa nem sabe que está sendo usado para outras pessoas. Não foi o que ele mandou fazer tudo sobre as pessoas e nada sobre a gente. A gente recebe em troca através da reciprocidade, do gatilho da reciprocidade. Mas é tudo sobre as pessoas. Porque se a gente seguir o mandamento, é cuidar de pessoas. Se a gente começar a cuidar de pessoas, tratar pessoas, fazer em prol de pessoas, a gente está fazendo para ele, e ele automaticamente, não como uma barganha, não como recompensa, mas por cuidar de pessoas, as pessoas cuidam da gente, entendeu? Viram a reciprocidade. Muito massa, muito bom. Turma, esse foi o podcast de hoje, da nossa sexta-feira, o podcast A Nova Era. O segundo episódio foi com Paulo Acelino. Amém. Paulo, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pelos seus conhecimentos aqui para a turma. Turma, amém. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Muitas pessoas passaram aqui. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada. Vocês podem assistir, ouvir essas sacadas que Paulo falou ao longo dessa live. Amém. Na próxima semana vai ser divulgado lá nos meus stories quem vai ser o próximo participante. Acredito eu que vai ser a doutora Tamires, é uma dentista. Então, aproveitem, turma, venham com o caderno de vocês, papel, para tirarem as dúvidas. É isso aí. E sejam bem-vindos ao podcast A Nova Era. Amém. Tamo junto, Paulo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe meu irmão. a todos. Né? Se despede da turma aí, Deus que a gente vai abençoe. fechar. Deus abençoe a todos que entraram na live antes, durante e agora, no final. Deus abençoe meus amigos que estiveram aqui com a gente e as pessoas que a gente, né, também tem uma proximidade a mais. Deus abençoe a ti também. A gente também tem, eu também tenho orgulho de você, é uma grande empreendedora, uma grande lutadora. Sim, Paulo. É? Vamos tirar um print, né? A live, Agora. turma. Vamos tirar uma foto aí. Quase que a gente tá esquecendo. Olha aí. Turma, a gente vai tirar uma foto aqui, aí vocês compartilham nos stories de vocês, que vocês participaram aqui da live, e marca a gente lá nos stories pra gente repostar vocês, beleza? Amém. Então vamos lá, em 1, 2, 3. A gente vai fazer a pose aqui e vocês tiram a foto. Em 1, 2, 3. Tirou? Tiraram a foto? Beleza. Aí vocês tirem o print lá, postem a foto, marquem a gente e coloquem lá no stories de vocês A Nova Era. Beleza? Amém. Chegou o tempo. Obrigado a todos vocês. Tamo junto e nos vemos no próximo episódio. Vamos lá. Valeu, Deus abençoe turma. a todos. Tamo junto. Amém. Tamo junto.